Bom dia, meus queridos, tudo bom? Vamos para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre a carreira de assessor de investimentos e como que tu pode desfrutar dela. Então, vamos lá para o vídeo. Hoje a gente vai falar de 4 coisas. Eu vou falar para a gente sobre as oportunidades do mercado financeiro e como é que a gente pode aproveitar sendo um assessor de investimentos e o que essa carreira tem. Além disso, vou trazer os benefícios da carreira, o que um assessor de investimentos consegue ter. Também dá para falar dos nossos desafios da carreira de assessor de investimentos. Também vou falar o que eu tenho que ter para ser um assessor de investimento, ou seja, o perfil do assessor de investimentos. E no final vou trazer o 4º ponto de como é trabalhar num escritório de investimentos. Então, vamos começando lá com o ponto 1. Primeiro de tudo, vamos falar da oportunidade no mercado financeiro e a oportunidade dessa carreira de assessor de investimentos. Então vamos trazer alguns números, a gente vai deixar na tela, vai deixar também os links aqui embaixo na descrição, só para a gente ter uma noção do tamanho do mercado de quem quer entrar nessa profissão. Então vamos lá, a gente separou algumas coisas aqui. Hoje, atualmente no Brasil, tem mais ou menos 25 mil profissionais assessores de investimento. Também tem outras carreiras como consultores, como planejadores financeiros, que também acabam entrando nesse mercado. A gente pode botar aí cerca de 30 mil pessoas, mas tem uma oportunidade muito grande para a gente ter uma comparação. Nos Estados Unidos, são mais de 1 milhão de financial advisors, vamos chamar aqui de assessores, planejadores e consultores de investimentos ou financeiros. Então, para a gente ver o tamanho do mercado e quanto o Brasil tem muito para crescer. Além disso, um dado relevante que saiu nesses últimos dias, últimos meses, é que em 2024 a gente chegou na marca de 19,4 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, a gente vem crescendo gradativamente, mas se a gente for pensar isso, dá mais ou menos 8, 9% da população brasileira que investe na Bolsa de Valores. Também tem um estudo recentemente, foi até divulgado em alguns sites como Infomania, por exemplo, que 37% dos brasileiros já investem. Isso dá cerca de 78 milhões de brasileiros. Se fizer um cálculo aí de 212, 220 milhões de brasileiros, são 78,7 milhões de brasileiros que já investem. É muita gente e geralmente essas pessoas precisam de alguém para ajudar. Não necessariamente porque ela investe, ela sabe, ou se ela sabe, ela também precisa de alguém que ajude a melhorar ainda os investimentos dela. Além disso, a gente for pensar, tem muita gente que não investe e que a gente pode fazer esse papel como assessor de investimentos. Também, para ter o tamanho do mercado, foi divulgado recentemente que a gente tem mais ou menos 6,8 trilhões de reais em investimentos de pessoa física. A gente não está contando nem pessoa jurídica, empresas que estão investindo ali seu próprio caixa. Então, se a gente for contar, vou arredondar aqui 7 trilhões de dinheiros no Brasil investidos. Isso é muita coisa que a gente pode aproveitar e ajudar as pessoas a investirem melhor. E um dado final, dessas pessoas que investem, hoje no Brasil, 68% das pessoas que investem na poupança. Então tem uma oportunidade muito grande de você que quer ser um assessor de investimentos para ajudar essas pessoas. Beleza? Vamos para o segundo ponto do nosso vídeo, que são os benefícios da profissão de investimentos, de assessor de investimentos. Vamos lá. Primeira coisa, muito falado, tu já deve ter ouvido falar também, está aqui nesse vídeo também por isso, é o fator liberdade. Um assessor, o nome original é agente autônomo de investimentos. Eu, quando virei assessor, era agente autônomo de investimentos. Então, o assessor de investimentos, o nome já diz, ele é autônomo. Então, tem muito a questão da liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica. Mas, claro, como já diria um sábio do Homem-Aranha, com grandes liberdades. Não, errei a frase. Grandes liberdades vem grandes responsabilidades. Algo assim. Algo assim. Depois de tudo. Vamos lá. Mas, cara, tem muita liberdade, mas a gente sempre fala que com muita liberdade também tem responsabilidade. Porque, afinal, se eu for um assessor de investimentos, um autônomo, eu tenho a minha liberdade, mas se eu não trabalhar, infelizmente não vou ganhar dinheiro. Óbvio, é um benefício. Então, a liberdade geográfica é de tempo. Então, é importante que eu saiba monitorar e organizar minha agenda. Posso trabalhar em qualquer dia e isso significa também, como hoje me botaram para gravar num feriado, então eu estou gravando num feriado porque eu tenho essa liberdade de gravar no feriado. Então dá para trabalhar no feriado, dá para trabalhar também em qualquer dia ou não trabalhar.
Isso é um ponto importante, tá? Mas é um fator legal de liberdade. Além disso, muita gente fala sobre a função de remuneração. Assessor de investimentos, sim, é uma profissão que pode te remunerar muito bem porque ela não tem teto. Imagina você está começando a trabalhar numa grande empresa, a gente tem um fixo, a gente tem ali um valor piso daquela classe salarial, enfim, e geralmente eu tenho um teto, ou se eu sou um vendedor, se eu trabalho na parte de vendas de uma empresa, eu vou ganhar um variável, mas a gente vai estar limitado a 2, 3, 4, 5 salários, até 10 salários. É muito bom, mas isso acaba te limitando. Geralmente em empresas, funcionário público, carreiras, enfim, a gente tem uma limitação, tá? Dentro da área de assessoria de investimentos, a gente não tem essa limitação. Quanto melhor e mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Então depende muito da sua identidade comercial, mas sim é um grande benefício. Hoje existem assessores que ganham tranquilamente mais de 1 milhão por mês, assessores que ganham mais de 100 mil, 50, mas também vale um ponto, e é isso que a gente fala dos desafios. O benefício de ganhar bastante também tem o desafio que é chegar lá. A carreira de um assessor de investimentos, logo no início, ela é muito desafiadora, porque como eu tenho muita liberdade e eu também tenho uma remuneração infinita, que pode chegar ao infinito, eu posso começar do zero e no primeiro mês ganhar R$20, R$200. Então só depende de ti. Mas sim, é um benefício muito legal que a gente tem, que é uma remuneração infinita e quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho, tá? Mas eu sempre faço esse reforço de que é uma profissão que nos primeiros anos, nos primeiros meses, ela é desafiadora e depende muito da intensidade. Vou falar isso daqui a pouco. Mas um terceiro ponto também, que é um benefício da carreira de assessor, é justamente esse crescimento. Então, quando a gente fala de crescimento, é o crescimento da carreira, porque o que acontece? Eu, como assessor de investimentos, eu acabo conhecendo muita gente, gente próspera, a gente fala de, obviamente, objetivos de vida e crescimento. São assuntos muito legais que todo mundo quer dividir contigo. E óbvio, eu acabo crescendo, eu acabo conhecendo mais pessoas, me relacionando, aprendendo e me desenvolvendo. Além disso, dentro da própria carreira, eu conhecendo essas pessoas, eu vou ganhando mais. Dentro de um escritório, que eu já vou falar um pouco disso, dentro de um escritório, eu acabo crescendo ali também, dentro da minha posição como sociedade. Então, é uma carreira que te proporciona muito crescimento, porque, de novo, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Certo? Vamos para o terceiro ponto, que é o perfil de um assessor de investimentos. Pô, ele pode ganhar bem, ele tem liberdade, ele pode crescer, mas o que eu tenho que fazer para ser um assessor de investimentos? E eu falo uma única coisa, é ser o vendedor. O assessor de investimento, ele é um grande vendedor, é uma área totalmente comercial, tá? Muita gente fala, eu quero ser assessor porque eu gosto do mercado financeiro, porque eu gosto de ações, porque eu gosto disso. Muito legal, realmente vai te ajudar bastante, mas o assessor de investimento é uma profissão comercial. Se tu hoje é um cara que vende carro, que vende imóveis, que vende bijuteria, que vende qualquer coisa, crédito no banco, se tu vende qualquer coisa, tu pode ser um assessor de investimentos. O assessor de investimentos é um vendedor. Esse cara é o que mais prospera. Então, a principal característica de um assessor de investimentos é ser um bom vendedor. A gente está sempre vendendo a nossa assessoria, obviamente estando ao lado. E vendedor no sentido muito bom da palavra, né? Eu gosto de falar que eu sou um vendedor, porque eu ajudo as pessoas a chegarem aonde elas querem através do meu trabalho, tá? Mas além disso, destaco algumas coisas. Falei do comercial, mas é muito relacionamento. Assessor de investimentos é um vendedor, é um cara comercial e é relacionamento. Uma característica é, eu gosto de fazer amigos, eu gosto de estar com pessoas, eu me relaciono bem, eu gosto de ouvir as pessoas, então esse cara faz muito bom os relacionamentos dele. Então isso é uma característica muito importante no assessor de investimento. E uma terceira característica que também é fundamental, a gente não pode deixar de lado, é o conhecimento sobre finanças. Afinal, o assessor de investimentos ajuda as pessoas com investimentos. Então, sim, dei o exemplo aqui de um cara que vende carro. Cara, eu posso ser assessor de investimentos? Com certeza. Mas eu também, tecnicamente, tenho que saber como que funciona o mercado, o mundo do investimento. Então, os investimentos no geral. Então, o conhecimento técnico também é relevante. Uma característica dessa profissão é que, sim, constantemente a gente tem que estar evoluindo, a gente tem que estar trabalhando, se aperfeiçoando e se desenvolvendo. Então, a gente tem que estar estudando constantemente. Essa é uma profissão que vale bastante a pena.
E por último, o quarto ponto, que é como trabalhar num escritório de investimentos. Como é que é o dia a dia? Como é que a gente trabalha? Então eu vou falar aqui dentro da GB como é que a gente trabalha, como é que é a rotina e o que acaba ajudando um assessor que está começando. Então vamos falar um pouquinho. Primeiro, busque um escritório que te dê suporte. Dentro da GB ou qualquer outro escritório, obviamente conheça mais a fundo, peça para conhecer as estruturas, como é que é o time, para conversar com pessoas que trabalham lá dentro hoje, para entender o primeiro ponto. Buscar como que é o suporte. A primeira fase da assessoria, eu diria que os primeiros anos ali, é muito desafiador, como eu acabei de falar, então é importante que a gente tenha um suporte. Aquele escritório, ele tem um gestor comercial, a gente vai ter um líder para me mostrar, ele tem áreas de produtos desenvolvidas para poder me ajudar a apresentar isso para os meus clientes. Então, isso são coisas que a gente tem hoje dentro da GB, e obviamente muitos escritórios também tem, mas é importante saber que a gente precisa de bastante suporte, e isso é algo que a gente tem aqui dentro. Além disso, esse escritório está crescendo, tem uma carreira, eu tenho uma oportunidade, uma jornada de crescer ali dentro. Sim, isso também é uma coisa relevante. Claro que, naturalmente, a profissão já é de muito crescimento, então eu posso entrar num escritório que vai me dar muito crescimento, que vai me mostrar uma carreira e eu vou crescer ali com os meus clientes. Isso é ótimo, mas também eu posso crescer junto com o escritório, eu posso participar daquele crescimento com a PJ, né? A gente fala aqui do CNPJ, posso crescer com eles? Então isso é uma coisa relevante. E dentro da GB e de muitos escritórios, a gente tem isso. A gente fala muito aqui de partnership, de participar, de ser sócio. Então, busque entender se aquele escritório também tem plano de crescimento, porque afinal, se o escritório está crescendo, eu naturalmente estou crescendo. E um terceiro ponto, a gente falou lá no início, que é um benefício da carreira, obviamente dentro do nosso escritório, dentro da GB, a gente tem bastante, que é a liberdade. Eu tenho liberdade aqui de trabalhar da melhor forma, eu tenho liberdade de ajudar o meu cliente da melhor forma. Sim, isso é um ponto importante. Como é que é a cultura dentro do escritório? Aquele escritório é um escritório que tem tudo fechado e o meu cliente vai ter que fazer exatamente o que estão mandando? Ou eu tenho liberdade de ajudar o meu cliente da melhor forma para ele? É importante entender essa filosofia, porque sim, cada caso é um caso e obviamente aquilo vai se encaixar para algumas pessoas, para outras não, mas é importante entender. Esse escritório, ele me dá o suporte, ele cresce, mas ele também me dá liberdade para eu atuar da melhor forma com os meus clientes. Eu tenho que ter algum ticket mínimo, eu tenho que atender só clientes a partir de X mil reais, então isso é importante. Dentro da GB a gente consegue dar essa liberdade para o assessor crescer, atender os seus clientes da melhor forma. Então é importante entender como é que é a cultura dentro do escritório. Por isso, converse com os gestores, converse com pessoas, converse com o time, entenda, conheça a estrutura física dos escritórios, que vai te ajudar bastante a escolher o futuro ou o local onde vai ser o futuro da tua carreira como assessor de investimentos. E por último, obviamente, se tu gostou do vídeo, clica aqui no canal, se inscreve. Eu não sou muito blogueiro, então não sei falar muito bem, mas se inscreva no canal. Obviamente a gente vai deixar todos os links se tu quer conversar com o nosso time, quer participar dentro da GB, quer estar nessa carreira que tem muita prosperidade ainda e tem muito para crescer. A gente vai deixar os links aqui para conversar com o nosso time de expansão e a gente vai poder te ajudar a conversar comigo e obviamente te ajudar a dar mais espaço na carreira. Beleza? Curte, se inscreva mais uma vez, muito obrigado e até mais.